nunca mais ela voltou com nenhuma das duas. A gente compara, querido, para facilitar a vida da gente, porque você quer o mais fácil. Mas o mais fácil não é o melhor. Jesus chamou 12, treinou 12 pessoas para levar a mensagem do Evangelho. E deu tanto certo que hoje nós estamos aqui, 2000 anos depois, ouvindo a palavra de Deus, certo? Todos eles eram diferentes. Os 12 completamente diferentes um do outro. Eu nunca li em uma passagem na Bíblia onde Jesus falou assim, fulano, por que você não é igual ao fulano? Se você fosse igual a ele, você fazia... Alguém já leu isso, querido? Jesus nunca fez comparações, porque ele sabia respeitar cada um do jeito que cada um era. Se a palavra tem poder, e a gente pode errar muito quando fala, quem fala mais deve errar mais. Quem fala mais aqui, hein? O homem ou a mulher? Estou para chegar num lugar onde o homem fala mais. Até hoje eu não encontrei. Mas homem fala muito também, gente. Dizem que homem fala 10 mil palavras por dia. Mulher fala 20 mil. Quando está calma. As mulheres precisam aprender muitas coisas com os homens precisam aprender muitas coisas com as mulheres. Homem e mulher, eles são diferentes, não é por erro de fábrica, é assim mesmo. Porque um precisa aprender com o outro. Agora eu quero falar aqui com você em uma coisa só, porque a gente não tem tempo. Uma coisa que a mulher precisa aprender com o homem. Vamos imaginar uma cena em que seu filho chega em casa, joga o baúzinho dele de brinquedo no chão, esparrama tudo, brinca a tarde toda, depois que ele não quer brincar mais, na maior cara de pau do mundo, ele sai, vai para a rua e larga a bagunça toda dentro da sala. Alguém conhece essa cena? Conhece, né, querida? Agora vamos imaginar que o seu marido, o pai daquela criança, chega na hora. Se o pai chega, ele diz o seguinte: junta tudo e guarda. Se a mãe chega, só Jesus na causa. Ela começa, não é possível, meu filho. A mamãe já falou tantas vezes sobre esses brinquedos na sala. A mamãe trabalha fora, trabalha em casa. Eu dou um duro danado nessa casa. São 5 para desarrumar e só uma pessoa para arrumar. Vocês não têm o braço quebrado. Eu estou cansado de falar. Vocês reclamam que eu falo demais, mas eu falo demais por causa disso, querido. Eu falo e repito. Você sabe por que seu filho não te obedece? Porque ele não sabe do que se trata. Você não deu uma ordem, você teve uma crise existencial, querido. Ele não sabe com o que ele vai se preocupar, querido. Você fez um drama da sua vida tão grande que ele está perdido nesse drama. E sabe o pior de tudo nisso? Que depois que você faz esse show todo, você vai lá e guarda o brinquedo. É ou não é? Gente, a gente precisa de um pouco mais de sabedoria. Agora, a diferença do remédio para o veneno é a dose. Você não pode falar demais, mas também não pode falar de menos. Muitas vezes, querido, por falta de tempo, por você dar importância a tantas coisas, seus filhos vão crescendo e você nunca tem tempo para falar nada. Você só fala para criticar, só chega para chamar atenção, mas nunca chega para conversar. Você nunca tem tempo para sentar e ficar só com ele. Tem mães que falam assim: meu filho é hiperativo, Elizabeth. Não é nada, querida. Aí fica dando Rivotril para uma criança sem necessidade. Hiperativa é a mãe que não para nem um minuto e a criança fica louca tentando chamar a atenção dela. A mãe é ansiosa e acha que a criança é hiperativa. A criança necessita de atenção. Ela necessita da presença do pai e da mãe, mas é aquela presença verdadeira, não é aquela que você senta com a agenda sua do lado e finge que está brincando com seu filho e escrevendo o que você está... Não é assim, querida. Ou você senta com seu filho assistindo novela de televisão, pelo amor de Deus. É estar com ele, é com ele de verdade, porque a criança sabe que você não está presente. Criança não gosta de ser desprezada, ignorada. Criança não gosta de solidão. Tinha um garotinho chamado Paul.
O Paul era um menino solitário, tinha pai e mãe, mas viveu sozinho praticamente até os 5 anos de idade. Dentro de casa, o Paul vivia com uma secretária da casa. Só que essa moça passava o dia cuidando das coisas e não conseguia brincar com ele. A mãe e o pai chegavam no final da tarde. E Paul ficava desesperado tentando chamar a atenção dela, e a única coisa que o Paul ouvia do pai e da mãe era: peraí, agora eu não posso. Aí quando o adolescente começa a falar muito peraí, a gente acha ruim, né? Mas quem falou peraí primeiro fomos nós, não é? Então Paul, até os 5 anos de idade, só ouvia peraí. Nunca o pai e a mãe podiam estar com eles. Um dia, querido, a mãe e o pai compraram um telefone. Foi há um tempo atrás, poucas pessoas tinham telefone. O Paul achou muito interessante uma coisa. Toda tarde, final da tarde, quando a mãe chegava em casa, ela ia para o telefone, dava 3 batidinhas e dizia: uma informação, por favor. E alguém conversava com ela. O Paul ficava prestando atenção e achava aquilo fantástico. Tinha alguém do outro lado daquele aparelho que conversava com as pessoas qualquer hora que pedisse. Ele ficou encantado com aquilo. Não estava acostumado a ver um aparelho daquele. Um dia, o Paul sozinho martelou o dedo com o martelo do pai, uma dor insuportável, um nó na garganta com vontade de chorar. Saiu correndo para ver se via alguém, porque criança não chora sem plateia de jeito nenhum, né, querido? Senão é desperdício, né? Então ele ficou com o nó na garganta, não achou ninguém para ver ele chorar, lembrou do telefone. 3 batidinhas, uma informação, por favor. A telefonista: meu querido, o que houve com você? O Paul chorou bastante. Ela ensinou ele na geladeira, botar um gelinho no pano de prato, enrolar no dedo e vir conversar com ela. 40 minutos de papo. Não falou que estava ansiosa, não falou que estava trabalhando, não falou que não podia dar atenção. Conversou com o Paul 40 minutos. No dia seguinte, uma informação, por favor. E bateu mais meia hora de papo. Todos os dias, na mesma hora, o Paul, 3 batidinhas no telefone e conversava meia hora com a telefonista. Paul entrou na escola, não tinha ninguém para ensinar o dever de casa. Como é que ele fazia dever de casa? Uma informação, por favor. E aí ele dizia como era o dever de casa e a telefonista que ensinava ele. Quando ele não tinha o que perguntar, porque ele não tinha dúvida de nada, ele, 3 batidinhas, e dizia: como é que escreve mesmo exceção? E aí ela já sabia que ele não tinha dúvida de nada, mas ele queria conversa. Foi assim até os 9 anos de idade. Paul tinha essa amiga constante de todos os dias. Com 9 anos de idade, querido, a família dele foi transferida, a empresa do pai dele transferiu eles para um outro estado. Não era mais a mesma telefonista, Paul perdeu a amiga dele. Mas nunca esqueceu daquela voz. Quando ele fez 21 anos, ele passou num concurso e teve que pegar um avião que fez uma conexão perto da cidade onde ele nasceu. E aí o Paul teve 40 minutos para ficar no aeroporto à espera do novo voo. E o Paul foi para o telefone e ligou para a telefonista da cidade. E o nó na garganta aconteceu de novo, porque a voz era a mesma. E ele não conseguia dizer nada. E ela perguntava qual era a informação que ele queria. E quando ele conseguiu dizer alguma coisa, ele perguntou: como é que escreve mesmo exceção? E os dois choraram muito no telefone. E o Paul disse para ela: eu tinha que voltar um dia, porque você precisava saber que o homem que eu sou hoje, eu devo a você. Eu não sabia que eu era mais importante que o trabalho de alguém. Meu pai nunca deixou de fazer as obrigações dele porque eu chamei. A minha mãe nunca largou o trabalho dela para poder ficar comigo. Eu não sabia que eu valia mais do que o compromisso de uma pessoa. E você largava o seu trabalho todos os dias para me dar atenção. Eu quero que você saiba que o valor que eu sinto que eu tenho hoje, quem me deu foi você. E aí ela falou assim: Paul, eu também te devo muito. Porque eu orei muito para Deus me dar um filho. E Ele não me deu, mas trouxe você. Porque durante aqueles 4 anos, todos os dias, eu senti o gostinho de ser mãe, pelo menos meia hora por dia. O Paul voltou 1 mês depois para encontrar com ela, combinaram de se encontrar. E isso nunca foi possível, porque ela estava doente e não quis contar para ele. Quando ele chegou, ela já tinha falecido. Os dois nunca se viram, querido. Mas eles entenderam algo que Jesus pregou.
Relacionamento é prioridade. Gente é o que tem de mais valor. Você pode ter grandes projetos na sua vida, mas se você chegar lá no final com 100% do seu projeto realizado, mas perdeu a sua família, ela ficou para trás, querido, você não vai se sentir um vencedor. Se você realizar 60% do seu projeto que seja, mas está todo mundo junto com você, sonhou junto com você, querido, você vai se sentir um campeão. No final da vida da gente, a gente não vai parar e olhar para trás e se arrepender de não ter construído mais uma casa, de não ter juntado mais dinheiro, de não ter montado uma empresa. Você vai lembrar das pessoas que você amava e você não ficou perto o suficiente. Das pessoas que você amava e nunca disse para ela que você amava. É verdade ou não é, querido? No final da vida da gente, a gente vai lembrar de gente. Gente é prioridade. Tem algo muito importante e muito forte, que são sonhos. Sonho é algo muito poderoso, que move a vida da gente. Quando eu entro num avião, eu sempre me lembro que eu estou ali porque um dia alguém sonhou em voar. Sonhos se transformam em grandes projetos, mas palavras têm a capacidade de destruir sonhos. Uma moça uma vez foi me procurar e falou assim: Elizabeth, eu preciso de ajuda com meu marido. O meu marido é inteligente, é um homem que tem uma capacidade extraordinária, mas ele tem algum problema, porque ele não quer crescer. Ele tem um empreguinho medíocre que alguém levou ele e apresentou. Ele não quer estudar, ele não quer crescer, ele não quer aprimorar na vida, mas também não quer que eu faça nada disso. E a gente tem 3 filhas, e eu queria dar um futuro melhor para minhas filhas. Aí eu falei: traz seu marido aqui. Quando o marido dela chegou, e eu olhei para ele, a primeira palavra que veio na minha mente foi sonho. Deus colocou essa palavra na minha mente. E eu fui direto ao assunto. Eu cheguei para ele e falei assim: o senhor tem um sonho? E ele ficou muito bravo. Ele falou: não, eu não tenho sonho nenhum. Eu falei: bom, foi em cheio. Aí eu falei assim: o senhor já teve algum sonho? Ele falou assim: é para isso que você vai conversar, me chamou aqui? Eu não tenho sonho, nunca tive sonho e não vou ter sonho nenhum na minha vida. É só isso? Eu falei: não. O homem estava bravo, fiquei com medo dele. Falei: não, só pode ficar tranquilo, vamos conversar de outra coisa. Comecei a conversar de outra coisa, ele foi se acalmando, foi se envolvendo com outro assunto. Uns 40 minutos depois ele falou assim: lembrei de um sonho. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu tinha um sonho. Primeiro dia que eu fui para a aula, a professora reuniu todos os alunos no chão da sala e perguntou qual era o sonho de cada um para quando crescesse. O que cada um queria fazer quando crescesse. Um queria ser médico, outro queria ser professor, outro advogado, e o meu sonho era ser astronauta. E eu contei o meu sonho. E a tia disse que eu era ridículo, que eu jamais realizaria um sonho imbecil daquele. E toda a turma riu de mim o dia inteiro. Nunca mais eu sonhei. Uma professora conseguiu destruir a vida de uma criança por causa de meia dúzia de palavras sem sabedoria, sem percepção do que estava fazendo. Quando alguém chegar para você e te apresentar um projeto, cuidado, porque às vezes a gente tem a arrogância de dizer para uma pessoa: esse negócio aí não vai dar certo. Amado, Deus dá o querer e o efetuar. Ele é que sabe. Se você tem algo a acrescentar para a vida daquela pessoa, acrescente, mas não derrube nem tire a esperança de ninguém. A gente não tem habilidade para lidar com sonhos. Às vezes seu filho tem um sonho mirabolante e você acha que aquele sonho nunca vai se realizar. Talvez se realize, seja o sonho de Deus para a vida dele. Quantos sonhos são mirabolantes? Quando alguém sonhou em voar, não era um sonho absurdo? Se o sonho do seu filho for absurdo, um dia ele mesmo vai descobrir isso. Não precisa você derrubar. Não precisa você destruir. Outra coisa que a gente faz é achar que um filho tem que realizar o sonho frustrado da gente. Você não conseguiu ser jogador de futebol, o seu filho mal fica em pé, você bota uma bola no pé dele. Eu não consegui ser jogador de futebol, mas o meu filho vai ser. Eu não consegui ser médica não, mas a minha filha vai ser. Aí, querido, vai ser geração após geração de gente frustrada. Porque vai ter que um realizar o sonho do outro que passou.
Você sabe qual é a melhor coisa que a gente pode sonhar para a vida de uma criança? Entenda isso. Deus dá o dom, dá o talento, dá os recursos. Ele dá, Ele capacita cada um de forma diferente do outro, não é assim? Com certeza Ele tem um projeto para fazer com aquele dom. Então a melhor coisa que a gente pode sonhar para um filho é que ele descubra qual é o sonho de Deus para a vida dele. Amém? Aí seu filho vai ser bem sucedido na vida. Pensa nisso, amado. Outra coisa que a gente faz, a gente exige aquilo que a gente não pode dar. Nós exigimos bom comportamento o tempo todo das pessoas, criticamos o comportamento de todo mundo. Jesus fala, examine o homem a si mesmo, mas a gente gosta de examinar o outro. A gente cobra aquilo que a gente não dá. Você cobra 10 em tudo do seu filho. Se ele tira 9, você diz assim, fez nada demais. Você tinha que ter tirado 10, você vive para estudar, certo? Ninguém vive para estudar, querido. Você não viveu para estudar quando era pequeno, certo? Você tem o direito de cobrar um bom desempenho, você tem direito de cobrar compromisso do seu filho, mas 10 em tudo você não é. Só que às vezes a gente exige demais. Uma vez um pastor me chamou e falou assim, olha Elizabeth, eu não quero uma pregação e eu não quero um estudo, uma mensagem. Eu quero um tratamento para a minha igreja. Então eu vou te dar toda a primeira quinta-feira do mês durante o ano inteiro. Você tem 12 mensagens para pregar durante o ano e cuidar da minha igreja para mim. Eu fiz uma programação, ele botou no boletim da escola, da igreja. Queridos, eu pequei naquela igreja durante um ano inteiro de raiva de uma mãe que sentava na primeira cadeira e ficava de mãozinha dada com um garotinho de 9 anos que era o único menino da igreja. Era uma palestra às 9 horas da noite só para adultos e ele era a única criança que ficava assistindo as palestras. Ele assistiu às 12 e sentava na frente e a mãe ainda segurando a mão dele. Tinha criança que ficava assistindo o filme na sala do lado, outras ficavam em casa. Ele tinha que assistir todas as palestras. Eu fiquei com raiva daquela mulher o ano inteiro. Na última palestra, o garotinho veio, terminei a palestra, o garotinho subiu e falou assim, tia, eu posso dar um abraço em você? Eu falei, meu querido, você é o que mais merece um abraço aqui. Aí eu dei um abraço nele, ele falou, estou realizado, tia. Consegui trazer a minha mãe em todas as palestras. Eu olhei para ele e falei, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Falei, querido, só queria que você tivesse me dito isso o primeiro dia. Ele falou, tia, quando eu li no boletim os assuntos que a senhora ia falar, eu falei, isso é resposta de Deus para a minha oração. Porque a minha mãe cai em tudo aqui. Tia, eu não podia respirar. A minha mãe queria que eu fosse o exemplo da igreja, o exemplo da casa, o exemplo da família, o exemplo da rua, o exemplo da escola. Ela não queria um filho, ela queria um exemplo. E outra coisa, não era para o meu bem não, tia. Era para o bem dela, porque ela queria ter o orgulho de ser a mãe do exemplo. A criança sabe quando você está querendo que ela brilhe por ela ou para você ser elogiado por causa dela. Para que você coloque tudo isso em prática, você precisa aprender a pensar diferente. Porque a gente começa com pensamento. Você pensa, sente e age. O pensamento gera sentimentos e os sentimentos geram comportamentos. Por isso Paulo fala para começar pela renovação da mente. Nós temos um péssimo olhar para a vida. Olhamos para as coisas com os olhos negativos. Olhamos para a vida, olhamos para as pessoas, extraímos o que tem de pior. Olha para o teu marido, reconhece o que ele tem de bom. Olha para a tua esposa, reconhece o que ela tem de bom. Faz a mesma coisa com teus filhos e com as pessoas. Mas o olhar negativo, querido, só traz o que tem de pior nos outros. Tinha um rei que tinha um primeiro-ministro muito sábio. Esse rei era um homem vaidoso, arrogante, prepotente, que não confiava em Deus, só acreditava nele mesmo. Mas ele encontrou um homem que ele conseguiu confiar, que foi um primeiro-ministro, que ele colocou como primeiro-ministro. Esse homem não entendia muita coisa de administração, mas dizia para o rei assim, majestade, não entendo muita coisa sobre administração, mas vou dizer uma coisa para você. Se você conseguir colocar em prática isso, tudo vai dar certo na sua vida.
não murmureis. Entenda que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Você tem uma visão muito negativa da vida. Passa a olhar para a vida com os olhos de Deus. Todas as coisas concorrem para o nosso bem quando nós amamos a Deus. Mesmo que uma coisa ruim aconteça, se o seu olhar for um olhar de fé, um dia você vai entender por que você passou por isso. E o rei achava, tinha uma paz muito grande no coração e confiava cada vez mais naquele homem. Até um dia que o rei sofreu um acidente e perdeu o dedo. Ficou aleijado, ficou com 9 dedos. E o rei caiu em depressão profunda porque a vaidade era grande e ele falou assim, não pode um rei com 9 dedos. E muito deprimido, muito triste, o primeiro-ministro falou assim, majestade, agora você vai ter a oportunidade de botar em prática o que eu te ensinei a vida inteira. Não murmure, entenda, todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Um dia você vai descobrir porque que você perdeu esse dedo, mas Deus não faz nada para o nosso mal. O rei chamou os guardas e falou assim, prende esse homem. Nem que eu viva 200 anos, eu vou descobrir o lado bom de ser um rei com 9 dedos. Ele mentiu para mim a vida inteira. E a partir de hoje, eu também não quero conselheiro e não quero ninguém comigo, porque ninguém é verdadeiro. Mandou prender o primeiro-ministro. Só que o rei tinha um vício de caçar. Todo dia, determinado dia da semana, ele não ficava sem caçar. Resolveu caçar sozinho, porque o único homem de confiança que ele levava para o meio da mata era o primeiro-ministro. Então ele resolveu fazer tudo sozinho. Chegou no meio da mata, uma tribo de índio canibal precisava de uma oferta para o Deus de pedra deles. Acharam o rei, pegaram o rei, começaram a pintar do dedão do pé até a cabeça. Quando chegou na mão, viu que a oferta não prestava porque o homem era aleijado. Mandaram o rei para casa. O rei foi para casa feliz da vida. A primeira ordem que ele deu, solta meu amigo que ele estava certo. Soltou o primeiro-ministro e ele falou assim, seu Deus é tremendo. O seu Deus me tirou um dedo para aqueles homens não me tirarem a vida. Eu estou vivo agora, exatamente porque eu tenho 9 dedos. O seu Deus é maravilhoso. Aí ele parou e falou assim, mas aqui, esse Deus seu é esquisito demais. Ele me tirou um dedo e salvou a minha vida. E eu nem acreditava nele. E ele não foi justo com você, largou você numa masmorra fria, 1 semana, sem necessidade. Ele com você não foi leal. Ele falou, foi sim, porque se eu não estou preso, eu ia caçar com você. E eu tenho os 10 dedos.